Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Bom, você já percebeu que nós não fomos ao ar na segunda-feira. Isso porque os trabalhos da Semana Santa, o Dia da Misericórdia, acabou que a gente não conseguiu postar na segunda. Mas vamos ficar combinado o seguinte, quando não der na segunda, vai ser na terça ou na quarta, mas naquela semana sai o nosso estudo, tá certo? E obrigado pela sua companhia, por estar sempre aqui conosco, acompanhando esse estudo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e também se inscreva aí no nosso canal. E hoje, continuando então este encontro de Jesus e a Samaritana, lá no capítulo 4, hoje vamos do capítulo 22 até, do versículo 22 até o versículo 42. Então vamos ler o texto de hoje. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que procuras? Ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogaram-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Assim, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então vamos lá, versículo por versículo, conhecer essa última parte do Evangelho deste encontro com a Samaritana. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que não conheceis. Se você pegar Deuteronômio, capítulo 13, versículo 7, vai fazer esta alusão, né? Que diz o seguinte, ó: se teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou a mulher que repousa em teu seio, ou amigo que é como tu mesmo, quiser te seduzir secretamente, dizendo: vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu, nem teus pais conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra. Reparem que faz essa alusão ao Deuteronômio, porque foi o que justamente a samaritana ou os samaritanos fizeram. Eles abandonaram o Deus verdadeiro
e foram atrás de outros deuses. E Jesus, então, ele denuncia a idolatria dos samaritanos. E é claro, o Messias vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Então, todos os templos, os cultos, são substituídos agora por esta adoração, por este culto de espírito e verdade. Já falamos para você que verdade também pode ser traduzido por lealdade. Então, esse espírito e lealdade é o que entra no lugar dos antigos templos, sobretudo da Samaria e também da Judéia. E a prática deste amor fiel, quem são esses verdadeiros adoradores? Não é aqueles que simplesmente homenageiam a Deus, mas aqueles que procuram realizar na sua vida a obra de Deus. Estes são aqueles que adoram em espírito e verdade, ou espírito e lealdade. É aqueles que procuram realizar as obras de Deus. São os imitadores de Deus. Não são tanto aqueles que falam de Deus ou que rezam orações bonitas, mas aqueles que procuram seguir os passos de Deus e realizam a sua obra. Versículo 24. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade, em espírito e lealdade, ou seja, na prática do bem. Estes são os adoradores, como no versículo anterior dizia, que o Pai procura. O Pai está em busca desses verdadeiros adoradores. Versículo 25 e 26. A mulher lhe disse: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Ela esperava, ela reconhecia os sinais e reconhecia, sobretudo em Jesus, a proximidade do Messias. Mas ela ainda não tinha caído a ficha de que ele era o Messias. E aí Jesus usa então uma expressão que, para um bom judeu, para um bom conhecedor da Sagrada Escritura, já diz tudo. Sou eu quem falo contigo. Esse sou eu, como nós já vimos, é o nome de Deus. É como ele se manifestou a Moisés. Quando Moisés, ao libertar o povo do Egito, perguntou qual era o seu nome, qual era o nome de Deus. E ele diz, sou eu. Então Jesus, quando diz essa frase, ele está dizendo, não, eu não sou alguém que estou anunciando o Messias, eu mesmo sou o Messias. Versículo 27. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou, que procuras ou que falas com ela? Então os discípulos pensam até que Jesus está discutindo com ela, porque ela é samaritana e, além de samaritana, mulher. Então, todo este preconceito revelado do povo da Judéia, do templo da Judéia, com relação aos samaritanos. Estranham, acham esquisito, parece até que ele está discutindo com ela e não tendo uma amizade, não tendo uma conversa amigável. Versículo 28 e 29. A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos, vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? O cântaro, que é um recipiente para você recolher a água, aqui também, como nas bodas de Caná, as talhas, simboliza a lei. Então a lei que era que ela ia todos os dias para buscar vida, ela ia até o poço, ela trazia no cântaro, trazia na lei toda a sua esperança, toda a sua vida então era realizada ali. E o que essa mulher faz? O que essa Maria faz? Ela rompe
ela termina, ela deixa, ela abandona então o cântaro, abandona a lei, né? E aqui ela não vê mais Jesus como um judeu inimigo, como alguém que era proibido falar, mas como simplesmente um homem. Ela não fala mais que era um judeu. E ela reconhece, né, o seu adultério. Ele disse tudo aquilo que eu fiz. Ela realmente reconhece o seu pecado. Isso é importantíssimo. Versículo 30. Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Então, todos tinham essa sede e queriam buscar esta água nova. Então, assim que ouviram falar, eles já foram. Talvez por curiosidade, talvez pelo ânimo da forma como ela anunciou, o fato é que eles foram à procura desta água nova. Versículo 31 e 32. Enquanto isso, os discípulos rogaram-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Vejam, eles querem que Jesus ainda fique neste plano antigo, da lei antiga, assim como a água, agora a comida. Seus discípulos também não entenderam direito qual é a de Jesus, qual é a sua mensagem. E oferecem para ele a comida que Jesus rejeita. Ele rejeita por quê? Porque ele vai mostrar onde a pessoa encontra a verdadeira comida. Assim como a água, esta nova água, uma vez bebida, não se tem mais sede, também essa verdadeira comida não se terá mais fome. É isso que Jesus está aqui sublinhando para que eles possam entender esse discurso mais tarde, quando ele falar inclusive do pão da vida. Depois, no versículo 33 e 34, os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhes disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, João, é bom a gente sempre lembrar, ele situa o dia do Messias. Então, pensemos lá nos dias da criação, no sétimo dia, Deus descansou. Mas João, ele trabalha o seu evangelho de uma certa forma que o dia do Messias vai cair numa sexta-feira. Esse é o dia do Messias. E onde ele, então, termina toda a obra da criação. Consumar a sua obra. Aquela obra iniciada, né, por Deus, iniciada pelo Criador. Aqui, então, ele termina. O que é, então, esse terminar a criação? É a plenitude da vida. E a lei era um alimento, mas agora ele oferece um novo alimento, né, que é a sua pessoa, mais tarde será o seu corpo e a bebida será o seu sangue. Versículo 35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo, erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. A colheita iria demorar um pouco ainda. É preciso toda a semeadura, esperar a chuva, é preciso aquele tempo determinado para a colheita. Mas Jesus está falando de uma outra colheita. Ele está falando dos samaritanos. Eles então se rendem, eles reconhecem o seu próprio pecado e no mesmo instante que Jesus semeia, ele é o semeador, ele é a semente e ele agora colhe os frutos. Versículo 36. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui quem semeia e quem colhe é o próprio Jesus. Então esta dupla alegria concentrada numa única pessoa. Já repito, ele semeia a si mesmo e colhe os frutos entre os samaritanos. Versículo 37 e 38. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia
outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Aqui Jesus meio que contradiz o que ele afirmou no versículo anterior. Mas isso para dizer que as promessas foram entregues a um povo específico. Mas esse povo específico, nós vamos ver no final do relato de hoje, eles meio que ignoraram quando o Messias realmente, quando o fruto realmente aconteceu. E aí outros, de outros lugares, como a Samaria, irão colher os frutos. Então quem semeou, quem recebeu, os primeiros a receberem a semente das promessas, vão acabar não colhendo. Quem vai colher? Quem não semeou, que são os samaritanos, que são os primeiros a dizer sim à proposta de Jesus. Versículo 39 e 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Interessante que agora chegou então a hora da misericórdia de Deus. A samaritana ou os samaritanos reconheceram o seu pecado. Ele me disse tudo o que eu fiz. E é interessante esses 2 dias, né, que Jesus ficou ali, porque os samaritanos também lhe oferecem acolhida, esses 2 dias, porque lá em Oséias, lembra que Oséias é o profeta da Samaria? Lá em Oséias tem uma profecia que se cumpre justamente nesse versículo aqui. Oséias capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: depois de 2 dias nos fará reviver. Olha que linda a palavra de Deus, quando ela vai e volta lá do Antigo Testamento e se cumprem as profecias de maneira tão esplêndida que nos enche, é claro, o nosso coração. Versículo 41 e 42. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos, nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso quer dizer, nós não precisamos mais do seu testemunho, porque nós próprios fizemos a experiência. E como isso também passa pela nossa vida. Quando a gente escuta um testemunho de alguém que conheceu o Cristo, nós ficamos desejosos também de fazer essa experiência, porque o testemunho já não nos alimenta mais. E quando a gente faz essa experiência com o Senhor, então a gente não precisa mais deste testemunho. E é isto, justamente isso, que eles estão dizendo neste encontro maravilhoso com Jesus. Agora reparem que foram 2 lugares, né? Terminando agora a Samaritana. Jesus fez a sua missão na Judeia, onde tinha o templo oficial, e Jesus fez a sua missão na Samaria, onde tinha, vamos dizer assim, o templo adulterado. 2 lugares justamente para serem comparados. Quando o Evangelho coloca um após o outro, é para que a gente faça essa comparação. Se você percebeu, na Judeia teve mais aspectos negativos, né? Jesus não confia neles. Ele teve a aceitação, mas também teve muita rejeição. O discurso termina com aquele tom de ameaça. Agora, na Samaria, não. Na Samaria foram aspectos mais positivos, né? A mulher reconheceu o pecado, ela vai anunciar aos outros, né? E aqui o Messias, então, ele é acolhido como o Messias Salvador para a salvação do mundo inteiro. Olha que coisa impressionante. Às vezes é isso mesmo que acontece. Aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer, têm essa dificuldade toda em reconhecer, inclusive os discípulos. E aqueles que aparentemente estavam já perdidos, quando encontram Jesus, encontram de verdade e transformam completamente a sua vida. E isso a gente observa muito, sobretudo
quando as pessoas vêm conversar com a gente, quando vieram, às vezes, de situações difíceis de pecado, mas estão tão abertos à graça de Deus, tão felizes por terem encontrado a salvação, que é muito parecido com este finalzinho do Evangelho. Deus abençoe você. Nos encontramos então na próxima vez. Jesus agora então vai para Galileia e lá acontece o segundo sinal em Caná. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.